Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Esse é mais um vídeo que eu tô fazendo para dar continuidade ao meu relato da minha história de vida com religião. Porque como a minha história é bastante longa, eu decidi fazer vários vídeos em sequência aqui no canal, contando a minha história. E esse é o terceiro vídeo que eu tô trazendo para dar continuidade ao meu relato. No primeiro vídeo eu falei do começo da minha história, que começou logo na infância. Lá eu conto que eu cresci frequentando a Igreja Católica e que de repente, em um momento da minha adolescência, eu fui parar na evangélica. E lá eu falo, né, como foi a minha experiência de transição da Igreja Católica para a Igreja Evangélica, que para mim não foi nada boa. E no segundo vídeo eu dou continuidade ao meu relato. Lá eu conto que eu, mesmo não gostando da religião, né, em si, eu era forçada, assim, de certa forma, a continuar frequentando a igreja, porque meus pais estavam lá. Então a gente ficou nessa igreja por vários anos, até que o pastor, de repente, ele acabou surtando e decidiu acabar com aquela igreja. E depois disso eu passei bastante tempo sem colocar os pés em igreja nenhuma, até porque eu não queria. Só que quando chegou o ano de 2008, começou a acontecer assim certas situações comigo, e a minha irmã começou a jogar a conversa para o meu lado que eu estava precisando de igreja. Daí eu me deixei levar pela conversa dela e acabei voltando para a religião, só que em outra igreja. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, né, desse resumo que eu tô dando, assistam aos vídeos anteriores, tá? Agora vem a parte 3 do meu relato que eu vou dar nesse vídeo agora. Bom, quando chegou o período de 2007, 2008, a minha irmã estava frequentando junto com meu pai e com o meu cunhado, no caso o marido dela, uma outra igreja que na verdade ficava muito perto da nossa casa. Na verdade, a igreja ficava na mesma rua, ficava logo ali. Então eles acabaram decidindo se firmar nessa igreja, então foi para lá que eu fui. Eu comecei a frequentar essa igreja. Eu acho que foi, acho não, tenho quase certeza que foi a partir do mês de agosto de 2008. Eu expliquei no final do outro vídeo, né, do vídeo anterior, o motivo que me levou a voltar para a religião. Então dali eu passei a frequentar a igreja novamente. E no começo eu estava gostando muito até de frequentar essa nova igreja que até então eu não conhecia, nunca tinha ido, apesar da igreja ficar na mesma rua. Daí, quando eu fui pela primeira vez, eu me senti tão bem, sabe? Eu lembro que eu gostei tanto que eu até cheguei a pensar na época que eu iria de fato me converter à religião. Aí, na primeira vez que eu fui nessa igreja, eu lembro que eu me senti tão bem, sabe? Eu senti toda calma, senti uma paz. Só que essa paz, infelizmente, na verdade, durou pouco tempo. Mas deixa eu contar a história desde o começo, quando eu passei a frequentar essa igreja nova. Bom, no começo eu tinha gostado muito dessa nova igreja. Eu até cheguei a aceitar Jesus nessa igreja, só para vocês terem uma ideia. Isso foi logo no início mesmo, quando eu passei a frequentar, se eu não me engano, foi em setembro de 2008. Daí eu fui lá na frente, aceitei Jesus diante do altar, com o pastor ali, tudo certinho, bonitinho. Então, a partir dali, eu passei a congregar nessa igreja. A igreja não parecia, assim, ser tão rigorosa como era a outra que eu frequentava na adolescência. Nessa nova igreja, as mulheres podiam ser um pouco mais vaidosas, podiam cuidar do cabelo, podiam cortar, podiam pintar, que ninguém falava nada. Porém, nem tudo era permitido que as pessoas fizessem. A igreja, na verdade, não era tão rigorosa, mas não era liberal também não. De qualquer modo, assim, logo de cara, eu tava achando essa igreja muito legal, sabe? Aquela igreja também promovia muitos eventos, festividades, campanhas, passeios. No caso, essa igreja aqui que eu tô falando, tá, gente? Coisa que a outra igreja que eu frequentava na adolescência não fazia.
E eu adorava quando tinha festividades nessa igreja, quando tinha campanhas, sabe? Eram assim, tipo, os dias que a igreja ficava muito cheia, os cultos eram ótimos, quando tinha festividades, vinha o pessoal de outras igrejas. E o culto ficava sempre muito animado, muito cheio de energia, era uma coisa contagiante, sabe? E os passeios que essa igreja promovia era sempre em sítios. Assim, sabe, em sítios assim, tipo no meio do mato, com cachoeira ou só com piscina. Então, era em sítios assim que a igreja promovia esses passeios. Eu também adorava esses passeios, na verdade eu amava. Era o meu pai que me levava, aliás, era sempre meu pai que me levava nesses passeios, até porque a minha mãe não deixava eu ir em passeio nenhum, a não ser se fosse com meu pai me levando, ou seja, minha mãe também sempre foi muito rigorosa comigo. Eu ainda vou falar sobre ela com mais detalhes nos outros vídeos, mas enfim, dando continuidade ao meu relato aqui. O meu pai, ele não só me levava, como também levava algumas pessoas da igreja de carro também. Na verdade, o meu pai tinha uma Kombi na época. Então, ele sempre usava essa Kombi para fazer serviços assim para o pessoal da igreja, transportar pessoas, entendeu? Levar o pessoal para o monte, para as outras igrejas, ou até mesmo para passeios mesmo, enfim. Então, como meu pai, assim, a essa altura do campeonato já era obreiro da igreja, então ele fazia vários serviços para ela, e um deles era transportar pessoas de Kombi para um lugar para o outro. Então, assim, eu achava isso muito legal. Eu gostava muito de sair de Kombi com meu pai para as igrejas, para os passeios. E para mim era muito divertido, sempre era muito divertido para mim ir pro sítio, tomar banho de piscina, ou de cachoeira, essas coisas. Só que você não podia ir de biquíni, porque na verdade a igreja não permitia isso, até porque passeio de igreja, justamente por ser um evento cristão, você tinha que entrar na piscina, era de roupa mesmo, entendeu? Podia ser uma bermuda, uma blusa, só que biquíni e sunga não podia de jeito nenhum. Isso era considerado inadmissível para a igreja, entendeu? Eu tô falando isso só para vocês terem uma ideia que a igreja não era assim tão liberal, entendeu? Enfim, mas como eu gostava tanto desses passeios e estava gostando também da igreja na época que eu comecei a frequentar, então eu não fazia assim muita questão de biquíni, entendeu? Porque até então eu estava satisfeita com as coisas do jeito que estavam. Então para mim era sempre perfeito ir nesses passeios, tomar banho de piscina, ver todo mundo brincando, se divertindo, sabe? Eu adorava os passeios, como também gostava muito das festividades, das campanhas. O meu pai também me levava de Kombi para visitar outras igrejas quando o pastor promovia festividades, que eu também adorava. O pastor, na verdade, ele tinha igreja em vários lugares, em vários bairros, na verdade, só que era tudo do mesmo ministério. Porém, com o passar do tempo, eu fui vendo que nem tudo era tão perfeito assim como me pareceu no começo. No outro vídeo, eu expliquei um pouco sobre o motivo que me levou a voltar para a religião, a voltar a frequentar a igreja. Eu vou tentar explicar aqui também, tá? Na verdade, eu comecei a frequentar essa igreja nova, primeiro porque a minha irmã me convenceu na época, né? Porque naquela época eu andava muito triste, porque eu já estava já na faixa dos 20 anos e eu nunca tinha tido um namorado, nunca tinha ficado com ninguém, essas coisas. Daí eu coloquei na cabeça que eu não queria encontrar uma pessoa, que eu não queria encontrar um cara legal, que eu ia acabar ficando sozinha para sempre. Então daí eu comecei a ficar muito triste, comecei a ficar muito deprimida. Outra questão também que tinha nessa história é que eu estava passando por problemas familiares, situações de brigas dentro de casa, porque eu estava começando a manifestar um problema psicológico que até hoje eu tenho, na verdade. É um problema que faz com que eu fique incomodada com qualquer barulho, principalmente à noite, na hora que eu quero dormir.
Daí daí a minha mãe na época via isso como frescura, como infantilidade. Ela me criticava muito, ela brigava muito comigo por conta disso. Na verdade, até hoje ela não entende muito bem esse meu problema. Ela até aceita, mas entender de verdade e me acolher, apoiar, isso não. Enfim. Daí a minha irmã falou na época que eu estava manifestando esse tipo de transtorno e que eu andava muito triste daquele jeito e tal, porque o diabo estava me usando e que tudo isso era a falta de Deus. Aí eu, que até então não queria saber de igreja, não estava nem aí para religião, como eu relatei no vídeo anterior, eu acabei me deixando levar pela conversa da minha irmã e acabei decidindo voltar a ir para a igreja. Daí eu fui para essa igreja cheia de expectativas, na verdade, porque eu achava que se eu fosse para a igreja, que se eu voltasse para a religião, isso ia, de certa forma, melhorar a minha vida. Só que no final das contas nunca melhorou em nada, só me trouxe mais confusão ainda. Eu também tinha a expectativa, sabe, de encontrar uma pessoa legal na igreja, que fosse o cara certo para eu ter um relacionamento, me casar. Porque, na verdade, eu naquela época, eu era muito bobinha, era muito ingênua, assim, por não ter tido até então nenhuma experiência, né, com os homens. Eu era também muito sonhadora, então na época era o meu sonho, sabe, ter assim, uma história de amor que fosse um conto de fadas, aquela coisa assim que você vê nas novelas, nos filmes, enfim. Era o que eu mais queria naquele momento, entendeu? Encontrar alguém legal para me relacionar. Só que nessa igreja que eu passei a frequentar, a realidade é que não havia nenhum rapaz solteiro para eu conhecer, nenhum, gente, sério. Todos os rapazes que estavam ali nessa igreja, todos, sem exceção, já eram casados. As moças também, que tinham mais ou menos a minha idade, eram casadas. Então, a minha decepção na igreja evangélica já começou por aí. Na verdade, a minha decepção não foi necessariamente com essa igreja em específico, e sim com a religião como um todo, porque eu não só estava frequentando essa igreja, como também visitava outras igrejas, às vezes, quando o meu pai me levava de Kombi. Eu também ia em festividades de outras igrejas que, sabe, que deixavam o culto mais animado, cheio de energia, como eu falei antes. Com o tempo, até pro monte, eu passei a ir, só que mesmo assim, nunca apareceu um rapaz sequer que fosse solteiro, que fosse bacana para eu conhecer. Então aquilo foi me deixando frustrada, porque eu, com o tempo, né, eu fui me firmando um pouco mais na igreja, eu já era quase evangélica, praticamente. Daí um dia eu fui reclamar sobre isso com a minha irmã, isso foi no começo de 2011 já. A essa altura eu estava bem firme na igreja, eu já ia para todos os cultos, ia para oração, ia para monte e tudo. No começo, quando eu comecei a frequentar, eu ia só aos domingos, entendeu? Só que outro detalhe também que me frustrou é que nessa igreja que eu estava frequentando, quando não tinha festividades nem nada, quando era culto normal, a igreja ficava sempre muito vazia. Na verdade, a igreja já era pequena, só que tinha vezes que eu ia para o culto e só tinha umas 4 pessoas ou menos, sabe? E na época, assim, sempre que eu me deparava com isso, eu achava muito estranho. Hoje em dia eu até entendo porque acontece isso nas igrejas evangélicas, assim, falando de modo geral. Mas aquilo também foi me deixando chateada, porque eu nunca gostei de frequentar ou de estar em lugares que ficam sempre vazios. O lugar fica vazio uma vez ou outra, ou um dia ou outro, por mim ok. Mas ficar sempre vazio, aí já é meio estranho, porque, sabe, eu queria ver gente, entendeu? Eu queria não só achar um cara legal para eu conhecer, como também queria fazer amizades, ampliar o meu círculo, me socializar, entendeu? Naquela época eu era meio dada também, apesar de eu sempre ter sido uma pessoa muito tímida, eu também era um pouco dada. Eu era assim, tipo,
Se passava um conhecido na rua, eu já levantava a mão. Se vinha alguém para conversar, eu queria abraçar, beijar, entendeu? Até com homens eu era assim também. Aí a minha mãe sempre me chamava atenção, sempre ralhava comigo por causa disso. Daí ela falava, não pode ser assim com os homens não, que não sei o quê. Enfim, mas assim, como eu queria ter contato assim com pessoas, como eu queria me socializar, eu tava meio carente disso, na verdade, entendeu? Porque na verdade, eu era muito presa dentro de casa. Os meus pais, por serem muito rígidos, eles também me prendiam muito. E ainda por cima, na época, eu não trabalhava, eu não tinha emprego, eu também não frequentava outros lugares, sem ser a igreja, eu praticamente não saía de casa também. Na verdade, eu ainda não tinha entrado nessa fase assim de querer aproveitar a vida, de ir para os rolês. Eu só fui entrar para essa fase bem depois, quando eu já estava frustrada o suficiente com a igreja evangélica, a ponto de querer sair mesmo dessa religião. Então, assim, como eu não trabalhava, não estava estudando nem nada, e também não estava ainda nessa fase de curtição, de rolês e tal, o único lugar que eu saía mesmo de casa era a igreja, beleza. Daí um dia eu fui reclamar com a minha irmã, né, por conta disso. Isso foi no começo de 2011. Um dia eu tava na casa dela, a gente tava conversando, e aí daí eu comecei a falar, poxa, eu fui pro culto ontem e a igreja tava tão vazia, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão chateada porque eu queria ver gente e tal. Aí sabe o que minha irmã falou pra mim? Ela falou, você tem que ir pra igreja pra ver Deus, não é pra ver gente, não. Isso é coisa que se diga para alguém como eu, que estava cheia de expectativas na igreja, de me socializar ou de encontrar uma pessoa bacana. Olha, eu não tô aqui para criticar minha irmã, não. Entendeu? Só que, assim, muitas pessoas como ela, que são evangélicas, são tão assim, sabe? Que às vezes elas chegam a ser rigorosas, chegam a ser hostis nas palavras, entendeu? Os evangélicos, assim, de modo geral, eles acham que a pessoa tem que estar na igreja só para seguir a religião, só para caminhar e pronto, sabe? E eu, na verdade, eu não queria só seguir a religião, eu não queria só estar na igreja, eu não queria só colocar os meus pés lá. Eu tinha outras expectativas, até porque eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, estava na flor da idade. Então, por isso, eu queria viver a vida, até porque eu estava nessa fase também, entendeu? Porque até o momento que eu comecei a frequentar, eu achava que só a igreja, eu achava que só indo para a igreja já seria o suficiente para satisfazer as minhas necessidades. Só que com o tempo eu fui vendo que não, e a partir dali, com o tempo, eu comecei a me frustrar. E daí eu fiquei não só frustrada, como também continuei triste, sabe? Porque eu já estava com meus 20 e poucos anos e eu nunca tinha ficado com ninguém, eu não tinha experiência nenhuma com homens, eu era totalmente ingênua, inexperiente, entendeu? Então, assim, tipo, eu estava frequentando aquela igreja desde os meus 22 anos. Aí com 22 eu comecei a frequentar, não conheci ninguém. Com 23 eu continuei indo para a igreja e nada. Com 24 mesma coisa. Com 25 mesma coisa também. Imagine só, né, gente? E outro detalhe também dessa história que não tem muito a ver com a religião, mas que eu acho interessante relatar também, que foi uma situação que aconteceu comigo nessa mesma época, que eu também vou falar para vocês aqui, é que nesse período eu comecei a procurar alguém pela internet. Isso mesmo, eu cheguei a pensar assim em namorar pela internet. Então assim, nessa época entre 2009 e 2010 foi quando eu tive o primeiro contato com redes sociais. Naquela época era a fase assim de Orkut, MSN, entendeu? Eu também estava adorando ficar direto no computador só para ficar mexendo no Orkut, teclando com pessoas pelo MSN. Eu até cheguei a fazer amizades virtuais porque eu passava a tarde toda só no computador. Tanto que eu acabei ficando até viciada nisso. Até que chegou o momento em que eu acabei colocando na minha cabeça que eu queria arrumar um namorado pela internet. E detalhe, a minha mãe não queria de jeito nenhum, tanto que ela até deixou bem claro para mim
que não iria aceitar que eu fosse conhecer, muito menos marcar encontro com o homem pela internet. Mas eu tava tão desesperada naquela época, sabe, querendo conhecer alguém, que eu acabei fechando os olhos para essa regrinha que a minha mãe impôs. Daí eu ficava teclando com muitos homens em salas de bate-papo, no MSN, chats abertos assim de sites, enfim, eu deitava e rolava em salas de bate-papo conversando com homens. Daí aparecia um atrás do outro me chamando, era uma loucura isso. Se fosse hoje, eu não faria a mesma coisa, só que naquela época eu era muito mais ingênua, eu era muito bobinha, eu era também muito dada, entendeu? Então assim, eu não tinha muita noção assim dos perigos de conhecer alguém pela internet, ainda mais se tratando de homem. Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com certeza eu não faria nada daquilo, entendeu? Enfim, continuando a minha história aqui. Um belo dia eu acabei trocando o telefone com um cara que eu tava teclando em uma sala de bate-papo, só que ele também era daqui, do Rio de Janeiro, era do mesmo município, eu morava em um bairro próximo, na verdade. Daí um dia eu acabei tomando coragem e liguei pra ele, telefonei pra ele, entendeu? Eu tava aqui na minha casa. Aí no começo, quando eu liguei pra ele pela primeira vez, foi muito estranho, sabe? Você escutar a voz de uma pessoa que você nunca nem viu, entende? Foi assim, foi bem esquisito, mas com o tempo eu fui telefonando, fui ligando pra ele de novo, daí eu acabei me acostumando e eu acabei fazendo amizade com ele e tal. Na verdade, ele não era o cara assim que despertou em mim o interesse de namorar ou de ficar logo de início. Mas eu tinha sim intenção de marcar encontro com ele caso dali pra frente não rolasse alguma coisa, entendeu? Porque na verdade, assim, o desespero que eu tava era tão grande que sabe, qualquer experiência que eu conseguisse com algum homem pra mim já tava bom, entendeu? E esse cara que eu tava conversando por telefone da internet, na verdade ele era legal, ele era gente boa, ele trabalhava, tinha um emprego e detalhe que ele era da igreja também, ele frequentava a catedral que ele falou. Daí a gente ficou uns 2 meses conversando pelo telefone, trocando ligação. E detalhe que eu conversava com ele escondido da minha mãe e ainda por cima usando o celular dela. Olha que coisa, olha que merda, né? Só para vocês sentirem um drama. Porque assim, o que acontece, nessa época eu não tinha celular, para falar a verdade. Eu só fui ter um celular próprio bem depois. Aí, o que acontece, né? Como é que eu fazia? Como eu não tinha celular, como eu usava o celular da minha mãe para telefonar para esse cara, durante o dia o celular ficava com ela e à noite ela deixava o celular comigo, porque eu costumava usar ele como despertador, entendeu? Para me acordar de manhã. Daí, sempre que era de noite, eu ia conversar com esse cara por ligação, no meu quarto, entendeu? E eu, na verdade, eu pensava assim, com o tempo, contar para minha mãe que eu tinha encontrado um cara legal pela internet, que eu vi, que eu tava trocando ligações com ele, enfim, que eu tava conversando por telefone e tal. Só que eu tava esperando o momento certo para isso. Só que aconteceu que um belo dia eu tava no telefone conversando com aquele rapaz dentro do meu quarto, sozinha, de noite. Eu tava com a porta trancada, aí a minha mãe de repente se aproximou da porta do meu quarto e acabou escutando a minha conversa com ele. Eu acho que naquele dia ela queria o celular para entrar em contato com a minha irmã que estava grávida e que tinha alguns lances para resolver com a gravidez, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que foi. Só que como a minha mãe estava querendo o celular naquela hora para entrar em contato com a minha irmã que estava precisando de ajuda em relação à gravidez, foi aí que a minha mãe acabou me pegando no telefone, conversando com esse cara. E a reação dela, gente, a reação dela foi muito ruim. Eu lembro disso como se fosse ontem, sabe? Só de imaginar o que aconteceu nesse dia, eu até sinto, assim, uma certa angústia, porque, assim, na verdade, como eu falei antes, a minha mãe tinha deixado bem claro que não deixaria de jeito nenhum eu namorar pela internet.
Só que eu acabei fechando os olhos para essa regra que ela impôs e eu me deixei levar pelas minhas vontades e pelo desespero também, entendeu? Daí, quando a minha mãe me pegou no telefone conversando com alguém, logo de cara ela já percebeu que eu estava fazendo algo que ela não ia gostar, que não ia aprovar de jeito nenhum. E na hora ela já ficou muito brava. Eu até tentei mentir para ela sobre isso. Eu até tentei mentir para ela na hora. Eu falei que era alguém que tinha me ligado por engano, mas assim, a minha mãe, ela parece que ela já havia sentido, sabe? Que eu estava fazendo algo que ela tinha me proibido de fazer. E daí, como eu vi que não havia escapatória para mim, como eu acabei ficando sem saída, eu acabei contando a verdade para ela, que eu estava conversando com um cara que eu vi na internet, que era bacana, que era gente boa, que era trabalhador, até da igreja ele era. Eu argumentei tudo isso para minha mãe, só que mesmo assim ela não quis nem saber. Ela ficou muito brava, falou um monte de coisa, entendeu? Ela acabou me proibindo de usar o celular dela por um tempo. Ela também me proibiu de mexer na internet por algumas semanas, por alguns dias. Pior que nessa época eu não tinha nem internet em casa ainda, entendeu? Porque nessa época, né, 2010... era meio complicado, entendeu? Para você ter um computador, smartphone praticamente não existia ainda nessa época, entendeu? Então assim, para você ter acesso à internet era só se você tivesse um computador em casa, e se você não tivesse, você tinha que ir para casa de alguém ou ir para uma lan house, né? Eu, no meu caso, para mexer na internet, eu tinha que ir para casa de algum parente que tinha, porque na verdade eu não tinha nem computador em casa, nem acesso à internet, nem nada. Então, na verdade, quem tinha era a minha irmã e o meu primo. Então, assim, na maioria das vezes eu ia para casa da minha irmã, que tinha computador, ou eu ia para casa da minha avó, mexer no computador do meu primo, que tinha internet também. Então, assim, foi mexendo no computador do meu primo que eu acabei encontrando aquele cara da internet em uma sala de bate-papo virtual, entendeu? E quando a minha mãe acabou descobrindo essa história, ela me proibiu de ir para casa da minha avó por um tempo. E uma coisa que eu acho engraçado também aqui é que a minha mãe falava na época, né, que se eu fosse arranjar um cara para namorar, que fosse da igreja e que fosse evangélico. Daí eu fui argumentar com ela, né, que o cara da internet que eu vi era legal, que ele era da igreja também. Eu falei isso pra ela também. Mas ela, só porque ele era da internet, ela não aceitou, entendeu? Que eu continuasse mantendo contato com ele e muito menos marcar encontro, né, para conhecer pessoalmente. E como eu falei antes, eu estava enfrentando uma situação muito frustrante. Eu já estava frequentando a igreja fazia bastante tempo, fazia, eu acho que uns 2 anos, só que eu não estava assim tendo a sorte de encontrar um homem de Deus para eu namorar, entendeu? Enquanto isso, as outras moças que eram da igreja, que tinham mais ou menos a minha idade, ou eram até bem mais novas do que eu, já eram casadas ou estavam caminhando, né, para casar. E só para terminar esse vídeo, terminar o meu relato, né, que é a parte 3 do relato, eu vou contar uma situação engraçada que aconteceu comigo nessa época ainda, que eu continuei frequentando a igreja evangélica. Teve um dia, né, que eu fui em uma festividade, não nessa igreja que eu estava frequentando, mas em outra igreja que era do mesmo ministério que o pastor tinha. Isso foi no começo de 2011. Que, se eu não me engano, era a igreja sede do ministério. Aí tá, né, a festividade tava ótima, o meu pai tinha me levado de Kombi, o culto tava cheio de energia. Até que chegou o momento em que, quando o culto já estava quase no final, o pastor, na hora da pregação, ele profetizou o casamento para uma moça que estava na igreja. Daí ele chegou para ela e falou: Deus está preparando um casamento lindo para você. Quando eu vi aquilo, eu pensei, mano, quer dizer que o pastor profetiza casamento para outras moças em festividade, em uma igreja lotada, só que para mim não traz nenhuma palavra assim de conforto, de consolação. Eu fiquei revoltada com aquilo, sabe? Eu fiquei quieta na hora, eu não fui reclamar com o pastor nem nada. Mas quando eu cheguei em casa daquele culto,
ainda naquela mesma noite. Poxa, eu fiquei assim tão revoltada comigo mesmo que na hora eu pensei, caramba, que Deus é esse que profetiza casamento para outras moças debaixo do meu nariz e não usa ninguém para me dar nenhuma palavra de consolo, para me confortar ou para me ajudar, entendeu? E olha que esse pastor, ele tinha fama de profeta. Eu vou contar aqui, vou relatar também uma outra situação que aconteceu bem antes. Isso foi no ano de 2009. Eu lembro que teve um dia, né, que era um culto de festividade na casa do pastor, porque era aniversário dele. Daí, quando o culto estava quase no final, apareceu um rapazinho para pregar. Gente, sem sacanagem que eu vou falar aqui, tá? Esse menino era muito lindo, gente. Ele era muito gato. Ele era jovem, sabe? Ele aparentava ter mais ou menos a minha idade na época. Ele era moreno claro, tinha olhos azuis, lindo, gente. Só que ele era casado e tinha também uma filha. E quando eu fiquei sabendo que ele era casado, né, que ele falou, eu pensei comigo mesma, que pena. Aí na hora que ele foi fazer a pregação dele lá na frente, ele ficou puxando sardinha pro lado do pastor, bajulando, porque era aniversário do pastor também, né? Aí na hora ele falou assim, esse pastor profetizou meu casamento, aqui está minha esposa, minha filha e não sei mais o que. Cara, quando ele falou essas coisas, eu senti assim uma certa revolta dentro de mim, mas eu fiquei quieta. Beleza. Olha, gente, eu acho que esse pastor, na verdade, ele poderia ter tido, assim, em algum momento que eu estava frequentando a essa igreja, que por sinal foi por vários anos, ele poderia ter tido em algum momento a decência de ver que havia na igreja também uma moça muito jovem, na flor da idade, que tinha expectativas, que estava cheia de expectativas, né, na verdade, de conhecer pelo menos um cara legal na igreja, sabe? Eu não queria que ele profetizasse casamento para mim, mas eu acho que ele poderia pelo menos ter chegado em mim e falado assim, uma palavra de ânimo, de conforto, assim, tipo, tenha paciência que sua hora vai chegar. Ou pelo menos poderia ter aparecido alguma outra pessoa na igreja para me dar uma palavra de conforto, para me acalmar. Só que isso nunca aconteceu em nenhum momento, gente, em nenhum momento. Eu tava lá na igreja, no maior desespero, sabe? Querendo encontrar alguém, querendo conhecer alguém, um cara legal. Só que ninguém me dava uma palavra de sabedoria, uma palavra para me confortar. Só minha irmã mesmo, entendeu? O que eu precisava, na verdade, não era de uma profecia ou de alguém que profetizasse alguma coisa para mim, mas que me desse uma palavra de conforto, entendeu? De ânimo para me acalmar, para me consolar. Então eu acho que o erro desse pastor era ficar fazendo profecia, sabe, na igreja, na frente de todo mundo e deixar as demais pessoas de lado. Tudo bem que ele tinha o dom da profecia, tinha o dom, assim, de prever o futuro, entre aspas, mas eu acho que ele também tinha que pensar nas outras pessoas, entendeu? Para quem ele nunca fazia profecia nenhuma, entendeu? Ele deveria ser aquela pessoa que levasse uma palavra de fé para cada um que estava na igreja, entendeu? Esse negócio de ficar fazendo profecia para algumas pessoas eu acho meio complicado, entendeu? Porque enquanto algumas pessoas recebem a profecia de uma coisa boa ou de uma coisa ruim, as outras pessoas acabam sendo deixadas de lado, entendeu? Na verdade, o que eu tô querendo mostrar com isso? É que as outras pessoas também estão na igreja para serem abençoadas. Na verdade, todo mundo está na igreja para ser abençoado, de certa forma, entendeu? Então, assim, se o pastor não faz nenhuma profecia de coisa boa para uma pessoa, mas faz para outra, eu acho que o pastor tem que ter pelo menos a decência de levar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, entendeu? Senão as outras pessoas acabam sendo excluídas, entendeu? Porque na verdade, o que acontece? Tem muitas pessoas na igreja que estão passando por uma situação ruim, estão passando necessidade, entendeu? Ou tem um filho para sustentar, está passando por alguma dificuldade financeira, sabe? Então, assim, eu acho que essas pessoas são as que mais precisam
entendeu? De alguém que leve uma palavra de fé, de uma palavra de ânimo e de conforto, porque a pessoa tá na igreja para isso também, entendeu? Agora, se o pastor faz profecia, entendeu? Profetiza alguma coisa boa, alguma bênção para uma pessoa, mas para outra pessoa que tá necessitada de algo, o pastor não fala nada, eu acho isso errado também, entendeu? E profetizar também uma coisa ruim, uma tragédia, assim, eu vou dar um exemplo aqui, bem claro. Esse pastor também profetizou na igreja que o meu pai ia morrer, só que ele não falou que ia ser meu pai que ia morrer. Ele deu uma profecia dando a entender que alguém da igreja iria vir a falecer depois de algum tempo. E assim, até esse negócio de profetizar uma coisa ruim, eu acho também meio complicado, porque as outras pessoas da igreja também acabam ficando assustadas, acabam ficando com medo que alguma coisa ruim aconteça com elas também. Entendeu? Então eu acho assim que uma pessoa que faz profecia também tem que ter cuidado nas palavras, tá entendendo? Até porque quando chegou o momento em que o pastor fez essa profecia de morte para o meu pai, sem falar diretamente que era para ele, todo mundo na igreja ficou assustado, entendeu? Então imagine a situação, né, gente? E no final das contas o meu pai acabou falecendo também em 2013, mas assim, esse é um assunto que eu vou relatar em outros vídeos, assim, mais pra frente, tá? Mas pra finalizar esse vídeo aqui, essa parte da minha história, quando eu fiz 26 anos, isso em 2012 já, eu finalmente acabei conhecendo um rapaz e eu tive o meu primeiro relacionamento sério, só que essa história não foi nenhum conto de fadas, muito pelo contrário. Na verdade, aquilo foi um ciclo da minha vida que se iniciou, que foi de uma história muito desastrosa, bastante conturbada, que me causou muito sofrimento, muitas decepções, assim, não só no amor, como também na vida familiar, principalmente, e também com aquela igreja que eu estava frequentando, porque esse relacionamento, de certa forma, foi um dos fatores que me levou a me afastar da religião também. Mas eu vou detalhar isso no próximo vídeo, então eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá, gente? Para não ficar muito cansativo para vocês. Então, gente, obrigada pela sua paciência de ter assistido. Desculpa se eu me atrapalhei um pouco para falar, meus vídeos não são perfeitos, nunca são, mas eu tento passar alguma coisa para vocês, tá? Para que sirva de exemplo, para acolher pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!